Você acreditaria se eu dissesse que muitos dos deuses falsos adorados na Bíblia ainda influenciam o mundo atual, até mesmo dentro de igrejas? Isso mesmo, ídolos pagãos que exigiam sacrifícios humanos, orgias religiosas e até oferendas de crianças. Continuam se manifestando de formas sutis, disfarçadas e perigosamente aceitáveis. Ao conhecer cada um desses falsos deuses, você vai entender como o engano se espalha quando a verdade é negligenciada e aprender como proteger sua casa, sua fé e o seu coração. Um nome temido, ecoando entre as nações antigas, Senhor das tempestades, da chuva e da fertilidade. Para os cananeus, ele era o deus do clima, o suposto controlador das forças da natureza. Seus seguidores acreditavam que, por meio de rituais, podiam manipular as colheitas, o tempo e a fertilidade do solo. Por isso, seu culto cresceu rápido. Espalhou-se por toda a terra de Canaã, alcançando até o coração de Israel. Mas o culto a Baal era algo sombrio. Era uma adoração misturada com sensualidade, violência e sangue. Orgias religiosas, danças frenéticas, cortes no próprio corpo e sacrifícios humanos, especialmente de crianças. Tudo em nome de um Deus morto. Esses rituais grotescos desumanizavam quem participava. O adorador deixava de ser um homem e se tornava um instrumento de destruição. A espiritualidade era corrompida pela sensualidade, pela dor e pela morte. Mesmo tendo visto milagres, o maná no deserto, o mar se abrindo, o fogo caindo do céu, o povo de Israel cedeu ao fascínio dos deuses pagãos. A influência de Baal penetrou o coração do povo santo, mas um homem se levantou. No Monte Carmelo, o profeta Elias desafiou 450 profetas de Baal. O desafio era simples: o Deus que respondesse com fogo. Esse seria o verdadeiro. Os profetas de Baal gritaram, dançaram, se cortaram. Nada aconteceu. Então Elias orou, e o fogo de Deus desceu do céu, consumindo o altar. O povo caiu com o rosto em terra e declarou: só o Senhor é Deus. Mas mesmo assim, a influência de Baal continuou. Sob reis como Acabe e a rainha Jezabel, o culto foi reintroduzido. E Jezabel se tornou símbolo da corrupção espiritual. O nome de Baal passou a representar traição, imoralidade e rebelião contra o Altíssimo. Azerá, a deusa da sensualidade disfarçada de espiritualidade, Azerá, era a deusa mãe da fertilidade, do sexo e da natureza. Representava a força vital feminina e era vista como a esposa do Deus Supremo da mitologia cananeia. Seus templos eram bosques e postes sagrados, erguidos em colinas e montes altos. Visualmente pareciam locais pacíficos, mas o que acontecia ali era perverso. Rituais de prostituição cultual, práticas sexuais entre sacerdotisas e adoradores. O prazer se tornava uma ferramenta espiritual. Homens iam a esses lugares não para buscar arrependimento, mas prazer, o sexo, que deveria ser sagrado dentro do casamento, era transformado em uma forma de adoração. A sensualidade era travestida de fé. Era a idolatria mais perigosa, aquela que parece espiritual, mas nega a santidade. O rei Manassés foi além. Mandou colocar uma imagem de Azerá dentro do templo do Senhor. Uma afronta direta a Deus, mas o rei Josias, ao descobrir o livro da lei, se levantou. Derrubou os altares, destruiu os postes sagrados e purificou o templo. Foi o marco de um retorno à verdadeira adoração, porque não se pode misturar luz com trevas, nem servir a dois senhores. Entre todos os falsos deuses, nenhum é tão terrível quanto Moloque. Seu culto exigia o sacrifício de crianças. A imagem dele era uma estátua de metal com braços estendidos sobre uma fornalha acesa. Crianças eram colocadas vivas ali, enquanto tambores rufavam para abafar os gritos das vítimas inocentes. Deus havia proibido terminantemente esse tipo de prática. Não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido a Moloque.
Mesmo assim, reis de Israel cederam ao engano. O rei Acaz sacrificou seu próprio filho. Buscou proteção e prosperidade através da morte. Era uma religião de medo e desespero, que trocava a vida de uma criança por promessas vazias. Jeremias gritou contra isso. Jamais me passou pela mente, mas disse o Senhor. O vale de Rinom, onde esses rituais aconteciam, tornou-se sinônimo de maldição e inferno. Ali, entre as sombras de Jerusalém, pais sacrificaram seus próprios filhos, enganados por demônios. Dagon era o deus dos filisteus, metade homem, metade peixe, símbolo de fertilidade e poder. Seu templo ficava em Asdod e era orgulho nacional. Mas depois de uma batalha, os filisteus capturaram a Arca da Aliança e a colocaram no templo de Dagon, como se o Deus deles tivesse vencido o Deus de Israel. Na manhã seguinte, Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca. Eles o levantaram. No dia seguinte, Dagon estava novamente prostrado. Mas agora, com a cabeça e as mãos quebradas, sem uma espada, sem guerra, o Deus de Israel havia vencido. A presença de Deus trouxe pragas e terror entre os filisteus. Eles devolveram a arca, reconhecendo que não podiam lutar contra o Deus vivo. Anos depois, no templo de Dagon, Sansão foi levado cego e humilhado. Ali, com suas últimas forças, orou e derrubou as colunas do templo. Dagon e seus adoradores foram esmagados. A justiça de Deus se cumpriu. No deserto, Deus mandou Moisés erguer uma serpente de bronze. Quem olhasse para ela com fé seria curado das mordidas das serpentes. Mas o que começou como um sinal de graça virou idolatria. O povo passou a queimar incenso diante dela, tratando-a como um amuleto. Durante o reinado de Ezequias, ele olhou para aquela serpente e disse: "Isso é apenas um pedaço de bronze", e mandou destruí-la, porque o símbolo havia substituído o Deus vivo. A fé virou superstição. Ezequias restaurou a pureza da adoração verdadeira. Mamon não tem estátua nem templo, mas é um dos deuses mais poderosos da atualidade. Jesus disse: "Ninguém pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon." Mamon é o dinheiro elevado à posição de Deus. A promessa da segurança, do poder, da independência. Ele não pede sangue, mas exige a alma. Quando o dinheiro passa a ser o filtro de todas as decisões, quando a fé vira ferramenta de prosperidade, quando a generosidade é substituída por barganha, Mamon está entronizado no coração. O problema não é possuir riquezas, é ser possuído por elas. E o mais assustador é que Mamon se esconde até dentro das igrejas. Quando o evangelho é pregado como investimento, quando a fé é medida pelo saldo da conta, o altar foi corrompido. Mamon não tem rosto, mas escraviza milhões. E Jesus alertou: quem serve ao dinheiro nunca encontra descanso. Esses deuses antigos, Baal, Azerá, Moloque, Dagon, Neustã e Mamon, não desapareceram. Eles apenas mudaram de forma. Continuam agindo, disfarçados nas ambições, na sensualidade, na idolatria moderna. E o povo de Deus precisa permanecer vigilante, porque o inimigo não precisa de um altar de pedra. Quando já encontrou espaço no coração humano. Se esse conteúdo falou com você, deixe seu comentário aqui embaixo. Escreva seu nome e sua idade. Queremos te conhecer melhor. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa abrir os olhos para a verdade espiritual. E se você deseja se aprofundar em mais histórias bíblicas como essa, com estudos exclusivos e antecipados, considere se tornar membro do canal. O link está na descrição. Que o Senhor te abençoe. Te guarde e te livre de todo engano espiritual. Amém. Se esse conteúdo falou com você, se inscreva agora no canal. Isso ajuda o nosso trabalho a alcançar mais pessoas e espalhar a palavra de Deus. Ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe também seu comentário aqui embaixo. Escreva o seu nome e a sua idade. Queremos te conhecer melhor e orar por você.
E se você deseja se aprofundar em mais histórias bíblicas como essa, com estudos exclusivos e antecipados, considere se tornar membro do canal. O link está na descrição. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todo engano espiritual. E nunca se esqueça, só o Senhor é Deus. Amém.